São Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 12 ao 24. Nesta noite eu quero falar sobre comentários. Este é o título nesta noite. Comentários. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Versículo 12. Os irmãos acharam? Amém. Que a graça de Deus abençoe a todos. Amém. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até o fim a reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que dentre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém, o absoluto, final, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunho sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Amém. Amém? Vamos ler outra escritura. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor Jesus Cristo por nos ter dado esta porção de sua palavra nesta noite, a qual nós tomaremos com alguns parágrafos da mensagem do irmão Branco, o profeta de Deus para esta era. Fechemos nossos olhos. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez e pedimos ao Senhor a graça, a misericórdia, a compaixão, para que nos sustente, nos dê, Senhor, uma porção de Tua palavra. Tome essas escrituras, ó Pai, e vivifica os nossos corações. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor faça, Pai querido, para nós, e tracemos, ó Pai querido, aos nossos espíritos a compreensão divina. Ó Deus, abençoa cada irmão e cada irmã.
e que esta palavra entre em nossos corações e seja ancorada como nosso absoluto total, a tua palavra, que é eterna, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Comentários. É a mensagem nesta noite. Nós sabemos que nós, como cristãos, nós, como pastores, a Igreja de Deus tem sido ensinada por um profeta e Deus não tem deixado nada que falte para esta noiva em termos de alimento. A noiva, ela tem bastante alimento. Ela tem alimento que dá a ela força para poder encarar esse mundo que nós estamos vivendo, cheio de concupiscência, cheio de maldades e de interesses. Agora, nós sabemos que nós vivemos num país onde o regime político é a democracia. Mombrana chega a dizer numa mensagem que a democracia seria uma grande coisa para os povos, mas ela também foi contaminada, porque deixou o povo livre demais. Livre para falar o que quiser, para pensar e falar o que quiser, para fazer o que quiser. Ela seria uma grande coisa, mas ela também foi contaminada, diz o Mombrana. Agora, nós temos a mensagem que nos dá o entendimento de que, ao sermos cristãos, por ter crido numa mensagem e por ter uma experiência, que creio que cada um de nós deve ter uma experiência, porque até então, se você não tiver, você fica fora do arrebatamento. Não importa o quanto que você creia, o quanto que você sabe da mensagem, não importa o quanto que você pule, grite, não importa o quanto que você leia, não importa o quanto que você seja sincero. Se você não obtiver uma experiência genuína, vinda de Deus, para te batizar dentro do corpo de Cristo, por meio dessa mensagem, você fica fora do arrebatamento. Você fica fora do rapto. Mas a mensagem, ela não respeita a democracia. Ela não está ligada a um regime democrático. Ela é Deus. A palavra, disse Paulo, ela não está presa. Ela não está presa. E com isso, o Espírito Santo não dá direito a mim e a você a falar o que quer, a dizer o que quer, fazer o que quer, usar o que quer.
Porque a isto sim, estamos presos à palavra. Estamos presos a uma vontade de Deus. Mas os comentários, vejam bem, comentários, eles são bons quando eles são construtivos. Seja qualquer comentário. Principalmente no âmbito das coisas espirituais. Comentar sobre uma mensagem pregada, comentar sobre uma ação do pastor, uma ação da igreja, comentar sobre um versículo da Bíblia, comentar um parágrafo da mensagem. E creio que a maioria das confusões que existe hoje, a maioria das tragédias espirituais, as tragédias de ensinos, elas são mais por causa dos comentários. Creio que as inimizades, a falta de amizade, a distância de uma pessoa para outra, até mesmo de parentes, são os comentários. Os comentários. Se as pessoas ficassem firmes em um só conceito e não entrassem em detalhes, em comentários, elas ficariam mais próximas umas das outras. Desde que os comentários sejam construtivos e não destrutivos. Agora, nós como ministro, como pastor, nós temos que ter cuidado com os nossos comentários. E nós não fomos chamados para ser comentaristas da mensagem. Nós somos chamados para pregar a mensagem no sentido de que nós devemos repetir o que foi dito pelo profeta. Mas é claro que com o ministério que Deus dá ao homem, com esse ministério quíntuplo, esse ofício de ministro, de pastor que já nasce com o homem, é claro que ele sendo direcionado e tendo por si mesmo este ministério, evidentemente que ele irá fazer seus comentários. Um comentário sobre a Bíblia, sobre o assunto, sobre o parágrafo. Agora, quando Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, ele está falando de comentários. Porque um pensamento, ela só deixa de ser um pensamento depois de expressado. A palavra é um pensamento expressado. Quando você apenas está pensando, é apenas um pensamento. Mas quando você fala, deixou de ser um pensamento e virou uma expressão. E Jesus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Amém, irmãos? Amém. Então, o homem tem que estar debaixo de uma unção divina, a ponto dele não pender e não ir para nenhum dos extremos, nem para o legalismo, nem para o extremismo, mas ficar no centro, ser central. Amém, irmãos? Amém. Estar no centro, ser central.
Foi isso que o profeta quis permanecer o tempo todo. Ser central. O profeta não era religioso. Às vezes ele dizia, agora me sinto religioso. Ele não dizia que era religioso. Às vezes, por estar impulsionado pelo Espírito Santo, com vontade de gritar, ele dizia, agora me sinto religioso. Mas ele não era religioso. O profeta não era legalista, muito embora ele dizia que legalismo está na Bíblia. Quando você encontra na Bíblia, não faça isso, é um legalismo. É uma forma de lei. Não permito que a mulher ensine. É legalismo, é lei. Amém, irmãos? Amém. O profeta não era extremista, não ia para os extremos. E o profeta também não era fanático. O profeta era central. Amém, irmãos? Amém. Ele era central. Evidentemente que toda vez que o irmão Branham ia subir no púlpito para pregar, a sua mensagem não era direcionada a um grupo. Assim como nós, como vamos subir no púlpito, a mensagem não é direcionada apenas a um grupo. É direcionada a três classes de crente. Existem 3 classes de crente, não importa que quantidade tem naquela igreja. Não importa se é de 10, se é de 20, se é de 30, se é de 40, se é de 50, se é de 1000, 100 mil. Existem 3 classes de crente ali dentro. Sempre existirá, até o dia da vinda do nosso Jesus Cristo. Então, quando subimos no púlpito, quando o pregador sobe, toda vez que o irmão Branham pregava, ele se dirigia para 3 classes de crente. Muito embora a mensagem era para atingir o eleito, o verdadeiro crente. Mas a mensagem era dirigida às 3 classes, tanto para o incrédulo, como para o crente, como para o manufaturado. Então, diante disto, o profeta irmão Branham, ele era cuidadoso ao falar de certas coisas, ao falar do seu próprio pensamento. Porque nós temos que entender uma coisa, que existe expressão, existe argumento, existe, por exemplo, existe opinião, comentários, que aquele comentário vem de uma certa, vamos dizer assim, de um certo zelo, que, pela qual, no seu bom sentido, não é o zelo de Deus. Paulo mesmo expressou isso na igreja de Corinto. Alguns têm zelo de vós, mas não zelo de Deus como convém. Amém, irmãos? Ser zeloso não é errado, mas zeloso do bem. E então, nós vemos que Paulo dizia em outras ocasiões, digo eu, não o Senhor. Isso era um argumento dele. Falo eu, não o Senhor. Ele estava dizendo sua expressão, a sua orientação pessoal. Amém, irmãos? Amém. O seu comentário pessoal. Digo agora Paulo, não eu, não Deus. Agora é Deus. Amém? Amém. Então o irmão Branham, ele tinha muito cuidado com as expressões para poder não atingir a igreja, de certo modo, e aquilo tornar o absoluto e aquilo virar uma regra. Tem coisas que ministro faz que o seu pensamento, a sua maneira de ver certas coisas, e o profeta disse que a igreja segura na palavra do pastor. Não é assim, irmãos? Ela se agarra à palavra do pastor. E às vezes o pastor tem um comentário
E às vezes aquele comentário que tem um certo tipo de zelo, que é correto, e aquilo se torna uma regra de fé. E aquilo se torna uma regra. E no entanto, o irmão Brana diz na mensagem, o selo de Deus, parágrafo 12, ele diz assim: eu sempre procuro examinar-me cuidadosamente a pequena igreja aqui. Em qualquer lugar onde eu tenho pregado, porque o bom Senhor do céu me tem dado um pequenino ministério também, do lado sobrenatural, como vocês entendem. E as pessoas se agarram à sua palavra. E assim eu tenho que ser muito cuidadoso com as afirmações, com os comentários que eu faço. Amém, irmãos? Amém. Com os comentários que eu faço. Até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja. Por exemplo, na minha ausência, por exemplo, o irmão Otávio, ele dá uma palavrinha. Se ele não tem ministério, ele não tem que comentar nada. Ele só vai ler o que tem que ser lido. Se ele não é chamado para tal ministério, mas é uma ajuda, ele não tem que comentar, fazer comentários. Os irmãos, entenderam, irmãos? Faça o que tem que ser feito. Alguém sobe aqui para cantar. O dever dele é só cantar. Não tem que fazer comentários. Não tem que ficar levando comentário, fazendo comentário. Ah, mas irmãos, eu acho. Ó, irmãos, aquilo, irmão, aquilo outro, não sei o quê. Não tem que fazer comentário. Faça o que tem que fazer. Amém? Amém. Porque são os comentários que destroem. É os comentários que destroem. E aí vem o profeta e passa uma régua e diz na mensagem Divindade Explicada 53. Ninguém passa do nível espiritual do seu pastor. Amém? Amém. Então observe bem, isso é apenas algo que eu quero que os irmãos entendam. Então observe o que o irmão Brana disse sobre comentários. Comentários. Veja, comentário. Agora, observe que Paulo, você sabia que Paulo alertou muito a Timóteo sobre comentário? Vê na Bíblia para você ver. Como que Paulo alerta Timóteo sobre comentários. Fala para ele fugir de questões loucas, fugir de teologia, de filosofias, de contendas. Não é assim, irmãos? Manda ele fugir disso. Sai fora desses comentários. Amém? Amém. Manda ele sair fora desses comentários. E no entanto, Paulo tinha esse zelo, porque ele sabia que os comentários produzem piedade. Produzem piedade. E um comentário, ele só reforça outro comentário. E aquele outro comentário só reforça outro comentário. Observe que quando Paulo se dirigiu a Timóteo, falou assim: Timóteo, quando vier alguém na sua casa, no seu lar, ou no seu escritório na igreja, falar contra um presbítero, não aceite acusação contra o presbítero. Quer dizer, pastor, a não ser pela boca de 2 ou 3 testemunhas, e que essas 3 testemunhas sejam provadas, que sejam pautadas, provadas e que são dignas de ser testemunhas. Porque senão, elas podem estar no mesmo espírito. Os irmãos entenderam? Comentários. Então observe bem que o irmão Brana diz na mensagem o selo de Deus. Ele diz: eu tenho que ter cuidado com os meus comentários. Porque na igreja,
não tem somente adulto. Igreja tem crianças. Igreja não tem somente pessoas experimentadas no trabalho. Tem pessoas que estão ainda para experimentar. Igreja tem pessoas que não obteve ainda uma experiência do Espírito Santo. Está para obter. Tem jovens, tem moças, tem rapazes. Tem até velho que não tem experiência ainda com Cristo. Os irmãos estão entendendo? E se os meus comentários, e se o meu comentário, vamos supor, eu leio um parágrafo da mensagem e crio um comentário dentro daquele parágrafo, mesmo que seja zeloso para o seu próprio bem, e aquilo vira uma regra de fé, dependendo do comentário, vira um legalismo, vira um extremismo. E eu tenho que estar no centro da mensagem, amém, irmãos? Amém. Eu tenho que estar no centro da mensagem. Então observe que o profeta irmão Branham, ele diz na mensagem Libertação Total, que também o pregador não deve de forma alguma cortar a mensagem pela metade, para não ferir os sentimentos do povo. Ele diz assim: corta você, pregador, a mensagem para não ferir os sentimentos das pessoas? Então desça o mais rápido possível do púlpito, porque você não foi chamado para isso. Isso foi o profeta que disse. Agora, mas existem certos comentários que seria necessário o pastor descer do púlpito. Porque ele não está ferindo o povo com a mensagem do profeta. Está ferindo com seus comentários. Está ferindo com suas ideias. Com seus anexos. Vem com um pensamento anexado à mensagem. Vem com um clipezinho na mensagem. Quem está entendendo, irmãos? Então observe bem que o profeta irmão Branham diz na mensagem A Perfeição, parágrafo 25, ele diz: vejam vocês, eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância tendo uma revelaçãozinha peculiar e guiei erroneamente as pessoas. Eu não quero que as pessoas tenham o meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que elas tenham o Espírito Santo de Deus pela palavra de Deus. Amém. E isto produz a verdade. Está vendo? Vejam bem, quem não queria as ações do profeta? Hein, irmãos? Mas ele disse, mas eu não quero que ela tenha as minhas ações. Quem não quer obter as ações do profeta? Mas ele diz, eu não quero que elas tenham as minhas ações. E nem o meu espírito. Eu quero que elas tenham o Espírito de Deus. Amém. Pela palavra de Deus. E isto produzirá a verdade. Amém? Amém. Então, vejam bem como é as coisas. Então, dependendo de certos assuntos, de certas coisas que acontecem, nós temos que ser centrais. Assim como o profeta, ele falou uma vez sobre criança, por exemplo. Ele falou assim, ele pegou um homem de 50 anos e pegou um menino de 10 anos. Ele pegou a ação de um homem de 50 anos e a ação de um menino de 10 anos. Ele disse, não tente fazer com que ele viva uma experiência de 50. Desça ao nível dele. Amém, irmãos? Amém. Desça ao nível dele. E você saberá os seus pensamentos. Então o que acontece? E às vezes, não somente com 10, mas com 15, com 20, com 25. E pessoas que estão indo para
pessoas que estão indo para uma experiência, para obter uma experiência com Deus. Claro que Paulo chegou a dizer, ou foi João, de que nós apacentássemos o rebanho de Cristo, porque não é nosso rebanho. Amém, irmãos? Amém. A mim coube uma parte, uma sorte no ministério, de apacentar uma partícula da noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas o rebanho é do pastor chamado Senhor Jesus Cristo. Amém. É Ele que te alimenta. É Ele que te guarda. É Ele que te salva. É Ele que te sustenta. É Ele que te liberta. Não é o pastor. Não é o pastor aqui falando do ofício. Mas Paulo disse que nós deveríamos cuidar do rebanho de Cristo. Evidentemente que esse cuidado é um cuidado que vem através do amor, que é o amor, não como o mundo pensa, como é este amor de Deus. Porque o amor de Deus é corretivo. Não pense que o amor de Deus é outra coisa a não ser corretivo. O amor de Deus é corretivo. O amor de Deus nos corrige. E, no entanto, Paulo disse para Timóteo, disse, olha, Timóteo, você deve repreender, exortar, você deve redarguir, você deve pregar com autoridade toda longanimidade e doutrina. Exortes, pregues, instes. Porque vai chegar um tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e se apartarão da simplicidade da palavra, dando ouvidos a espíritos de demônios. Claro que quando Paulo disse isso, ele estava falando do zelo de permanecer no centro, para não se afastar da palavra. Amém, irmão? Para estar no centro. Estar no centro. Então observe que qualquer coisa que acontece ao redor da igreja, ou coisas que o povo da igreja começa a fazer, a inserir, a usar, qualquer movimento, o profeta diz na mensagem, o ministro ele deve estar apto a estar atento a todos os movimentos que acontecem ao redor da igreja. Ele tem que estar apto. Ele deve estar à altura de discernimento para ver isso, porque ele é o pastor. E ele não fica dentro do aprisco. Ele fica na porta. Amém, irmãos? Amém. Ele fica na porta, vigiando, para ver se algum lobo, algum urso, alguma coisa. E às vezes ele toscaneja um pouquinho, porque ele fica na vigília, porque é de noite. Às vezes ele toscaneja, mas está com um cajado ali. Amém, irmãos? Amém. Vigiando as ovelhas, velando, porque sabe que hão de dar conta no dia do juízo, diz a Bíblia. E então, observe que o profeta irmão Branham diz que o pastor, ele é constituído por Deus para poder acabar com o alvoroço que encontra, às vezes, ao redor da igreja. Ele deve ter essa constituição. No parágrafo 104 da mensagem Advertência depois Juízo, veja,
vocês, na igreja está o pastor, e esse pastor é uma pessoa especial. Ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Amém, irmãos? Amém. Ele é um carregador de carga, ele é o boi de guia. Ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra alguém. Comentários. Amém, irmãos? Amém. E assentar-se com as duas famílias, sem favorecer a nenhuma delas. E arrazoar aquilo e trazê-las outra vez à palavra. Amém? Amém. Então ele sabe como cuidar disso. Ele deve ter o discernimento. E de forma alguma não se comprometer. E nem ser levado pelos afetos, nem ser levado por emoções e nem por situações. Deve ficar no centro. Amém. Amém, irmãos? No centro. Agora, existem comentários que as pessoas fazem. Perguntas. Pastor, o que o senhor acha disso? Pastor, o que o senhor acha daquilo? Pastor, o que o senhor acha daquilo outro? Eu preguei uma mensagem agora, domingo na igreja, sobre o cristão e a ciência. E eu falei sobre os mecanismos que nós temos hoje de formação rápida, que é as redes sociais, nesse mundo que nós vivemos globalizado, onde a informação, a interação é rápida. Como, por exemplo, nas redes sociais tem o WhatsApp, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram, tem os hotmails, tem os e-mails, tem os SMS, internet, YouTube. Todas essas formas de informação em tempo hábil. E às vezes existem ministros, claro que nós devemos respeitar todos, porque cada um tem as suas convicções. Devemos respeitar o comentário que alguns fazem, mas não tomar aquilo como regra de fé. Você tem que ter suficientemente Espírito Santo, Deus, para poder trazer as coisas ao centro. Amém? Amém. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, o WhatsApp é uma coisa do inferno. Eu falei assim: você possui conta no Facebook? Diz: eu tenho. Então não diga isso, é a mesma coisa. Então não diz tal coisa, é a mesma coisa. Não muda nada. O mecanismo é o mesmo, a ciência é a mesma, a árvore é a mesma. Então não diga a chaleira. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que tudo tem um centro. Paulo diz: posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu devo fugir da aparência do mal. Amém, irmãos? Amém. Eu devo fugir da aparência do mal. Então observe bem que quando eu criei nessa mensagem, eu me deparei com uma coisa que foi difícil para mim compreender, mas isso no princípio da mensagem. Mas depois Deus trabalhou. Eu me deparei com um parágrafo do profeta onde ele dizia:
todo ensinamento que nós temos nas escolas é anticristo. Falei, então para que eu preocupar com matricular meu filho? Se nós pastores, se nós pais da mensagem, sabemos que o irmão Branham disse que todo ensinamento hoje é anticristo, por que nós vamos correndo, madrugando para poder arrumar fila e vaga para estudar na escola? Tem que ter um centro, amém, irmãos? Tem um centro nisso. Tem um centro nessas coisas. Então observe bem que às vezes existem comentários e que aquele comentário, que é lógico, é um comentário que às vezes vem com zelo, e às vezes aquele zelo, aquele comentário vira uma regra de fé e foge da alçada central da mensagem. Então observe bem que nós, como pastores, como pai também de família, que temos filhos, que temos membros, que temos jovens, que temos homens e mulheres, e que fazem parte de um mundo onde a incredulidade, juntamente com a ciência, juntamente com a educação, juntamente com os meios tecnológicos avançados, evidentemente que nós temos que ser, nesse momento, as pessoas mais espirituais para enfrentar esse espírito, para enfrentar essa era. E o seu conjunto, temos que ser isso. Não podemos tirar e nem colocar. Não podemos aceitar e nem deixar de aceitar. Não devemos apoiar e nem deixar de apoiar. Não devemos ir aos extremos, mas colocar o homem no centro da coisa. Amém, irmãos? Amém. O centro. Então observe bem que se o Espírito Santo não tratar comigo, não tratar com você, se o Espírito Santo que dá ao homem, à mulher, a unção, e João disse, quando a unção do santo vier, tu saberás tudo. Amém, irmãos? Amém. Tu saberás tudo. Isto quer dizer, se você possuir a unção do santo, o Espírito Santo, você não ficará sendo monitorado, você não ficará sendo monitorado ou sendo um cristão formado numa igreja, formado em 4 paredes. Você não ficará sendo um cristão aperfeiçoado pelo comentário. Porque existe muita igreja que está sendo aperfeiçoada pelos comentários e não pelo Espírito Santo. Mas aí o que acontece? Que igreja é esta? Uma igreja formal. Uma igreja formalizada. E aí ela fica fria, calculista. E aí nós temos que ter algo especial para que a igreja não sinta apacentada pelo pavor, pelo temor, pelo medo. E que as pessoas não vão fazer isso, não vai fazer aquilo outro, não vai fazer aquilo outro, não vai fazer aquilo outro, em respeito ao comentário, ao ofício. Mas a igreja saberá que fará e não fará por certas coisas por causa do amor que tem obtido por Cristo. Amém, amém, irmãos?
que tem obtido por Cristo. Então observe que o irmão Branham, ele pregou a mensagem intitulada Senhores, é este o tempo? Parágrafos 52, 53, 54. Ele diz assim, vejam bem. Agora, toda a minha vida, desde que fui mocinho, tem havido algo que tem me preocupado. Tenho tido uma vida muito estranha, difícil de entender. Mesmo minha esposa coça a cabeça e diz, Billy, não creio que alguém possa te entender. A vida do irmão Branham era uma vida peculiar. Ele vivia em dimensões sobrenaturais. 53. Eu disse, nem eu mesmo me entendo, porque me encomendei a Cristo faz muitos anos. E ele me dirige. Eu não trato de entendê-lo, apenas vou onde ele me dirige o melhor que eu saiba. Estou agradecido por uma esposa maravilhosa e filhos, e para minha esposa e filhos que têm confiança de que eu não lhes direi algo errado. Cada vez que você diz algo, se agarram a isso. Eles sabem que eu não lhes diria algo errado, então direi algo errado a um filho de Deus? Voluntariamente não, não, Senhor. Deus deseja a seus filhos na classe correta de arrebatamento, de adestramento. Amém, irmãos? Seja honesto com eles e fiel com eles, e ele o abençoará. Assim creio eu. Amém. Então quero que vocês prestem atenção que o irmão Branham, ele perdeu a esposa, a primeira que morreu, a Hope, e a sua filhinha Sharon. Billy Paul era o mais velho. E a Hope, que é mãe de Billy Paul, fez uma oração a Deus para que Billy Paul, quando ficasse maior, recebesse o Espírito Santo, para que o mundo não engolisse ele. Amém, irmãos? Amém. Aí o irmão Branham diz, olha, eu fui pai e mãe para ele. Ele fala das mamadeiras que tinha que fazer, para dar Billy Paul, comidinha e tudo mais. Os irmãos entendem, irmãos? Eu fui pai e mãe para ele, sempre ao meu lado. O irmão Branham, é claro, como um pai, sempre dizia para ele, teve problema com ele quando ele tinha 15 anos, quando ele andava com jovens, que não era do comportamento e nem do meio do companheirismo cristão. O irmão Branham chamou a atenção dele, você sabe da história, ele teve aquela enfermidade, foi para casa da avó, mas o irmão Branham sempre ficou ali de lado, falando para ele certas coisas, mas ele não tinha o Espírito Santo, não tinha experiência do Espírito Santo, isso quando ele tinha 15 anos. Quando ele teve 19 anos de idade para 20, na mensagem, o caminho de Deus feito para nós, ele chegou correndo no escritório do profeta, feliz, alegre, gritando, e dizendo, papai, papai, eu estou muito feliz, porque acabei de receber o Espírito Santo. Obtive uma experiência com Deus agora. Mamãe se levantou e agradeceu a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, agora eu estou tranquilo. Amém, irmãos? Agora eu estou tranquilo quanto ao meu Billy Paul, quanto ao meu filho. Isso foi resultado da oração da sua mamãezinha, que estava antes de morrer, fez a oração de que ele, quando ficasse grande, recebesse o Espírito Santo para que o mundo não engolisse. Oração foi respondida. Amém, irmão? Agora eu estou seguro que o mundo não vai atrapalhar. Glória. Como pai, muitos comentários ele fez. Muitas palavras ele deu de conselho, mas foi só o Espírito Santo para poder fazer isso. Amém, irmão? Amém. É o Espírito Santo. Não adianta o quanto que eu possa falar que a televisão é ruim,
que a internet é ruim, porque não é. O profeta disse, a televisão foi algo bom para a humanidade, mas o que Satanás fez? Ele entrou e bagunçou a coisa toda, mas antes seria bom para a humanidade. Satanás entrou e mexeu seus pauzinhos e tornou aquilo uma carniça para as pessoas. A internet foi feita para o bem, mas Satanás entra e enfia suas carniças. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tem que ter o Espírito Santo para equilibrar as coisas. Tem que ter o Espírito Santo para saber o que convém. Tem que ter o Espírito Santo para medir as medidas certas. Tem que ter o Espírito Santo para poder medir a altura certa, a profundidade certa. Tem que ter o Espírito Santo para saber qual é a altura, a profundidade, a largura. Temos que ter o Espírito Santo para o Espírito Santo dizer até onde eu posso ir, até onde não posso ir, até quando parar, quando não parar. Amém, irmão? É. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, na mensagem, o absoluto, deixa eu ver se eu vou achar aqui, absoluto, eu marquei, mas eu esqueci de colocar aqui o marcador. O irmão Branham disse, Paulo era central. Onde é aqui que eu coloquei? Grande Deus. Quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Se eu não achar aqui, outro dia eu posso mostrar. Mas eu quero ler o parágrafo 52, absoluto, o absoluto. Ele diz assim, vejam bem. Agora essas pessoas, Senhor, creem que se pedirmos a Deus... Não, é 64. Diz, mas a palavra é o absoluto. A palavra é a conclusão. E, portanto, eu penso que todo mundo deve ter uma conclusão. Mas a palavra final é o absoluto. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós podemos fazer todo tipo de comentário que precisamos. Podemos fazer todo o comentário que você acha, o que você pensa, o que você pode fazer todo o comentário. Mas o absoluto tem que ser Deus. Nós temos a palavra, mas a palavra final não está em nós. Amém, irmãos? Amém. Nós temos a palavra, mas a palavra final não está no ministro. Não está no ministério. Está em Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, veja, aí está, é o absoluto. E cada pessoa na sequência de realizar algo tem primeiramente que ter um absoluto. Vê? Aí está. É o absoluto que conta. A palavra, ele é o nosso absoluto. No parágrafo 107, ele diz, veja, recorde, deixa eu ver, não é 107, é 108. Você precisa encontrar com este Deus vivo, onde você, não somente um pensamento místico em sua mente, não algum arrepio, algum tipo de sensação, mas um ensinamento e experiência de um verdadeiro, genuíno, o mesmo Jesus que andou na Galileia está vivo hoje e vive para sempre. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um absoluto. O problema de nós, ministros,
comentar certas coisas, de querer tirar da mão das pessoas certas coisas, o fato não é o mal que aquilo possa fazer. É o fato da pessoa não estar preparada sem o Espírito Santo para ter aquilo. O irmão está entendendo? É o fato da pessoa não ter o Espírito Santo, por não estar preparada com a genuína experiência para lidar com aquilo. Os irmãos estão entendendo? É isso. O problema é que nós, ministros de igreja, de pastores, que tem 100, 200, 300, 5 mil membros, e ele vê parte da igreja se corrompendo por meio dessas redes sociais, internet, WhatsApp, Facebook, seja o que for, que são coisas boas na mão de quem tem o Espírito Santo, que possa agir, ter habilidade, ter o centro para fazer isso. Mas o problema é que nós temos um monte de gente, só crentes formais, religiosos, que não possuem ainda um encontro verdadeiro com Deus, que não tem o Espírito Santo e que anda dando trabalho para o pastor, para o ministério e para a igreja. É verdade. Santo Deus. Esse é o problema. Eu falei até domingo em Citrolândia, em Sazeiro, foi domingo. Eu falei assim, vocês pais, querem salvar seus filhos? Querem que Deus salve seus filhos? Salva eles primeiro antes de Deus salvar. Salva eles primeiro. Não falei isso? Vocês, pai, ficam querendo que Deus salve seus filhos. Salva eles primeiro, arrebata eles primeiro. Você chega numa loja, lá nas Casas Bahia, sei o que fala, outras lojas aí de produtos eletrônicos, vai lá e compra um Android, um celular avançado, um notebook avançado, e põe a internet de casa, sabendo que seu filho não tem experiência, sabendo que seu filho não tem Espírito Santo, que possa ter acesso à mobilidade, você que pode ter acesso a WhatsApp, a Facebook, as coisas lá. Você sabe que ele não tem tido experiência ainda, você sabe que ele não tem tido ainda algo real de Deus, mas talvez o pai também não tenha. Os irmãos estão entendendo? Então observe bem que as coisas têm que ser colocadas da maneira que tem que ser. A mensagem da graça, 106. Minha humilde oração diante da graça de Deus que está aqui nesta noite, espero que os meus estejam escritos dessa maneira, para que ele não veja os meus erros, para que quando os meus comentários forem escritos, minha necrologia, que não seja lido que eu cometi erros e fiz o errado, mas que ele somente veja as coisas que eu tentei fazer para ele. Que eles simplesmente possam se tornar o que faz aquilo, ele tomará a graça de Deus na qual eu creio, e é nisto que exclusivamente estou crendo. Pois sobre os meus próprios méritos eu não pude ir mais do que nenhum dos restantes. Mas estou dependendo da graça de Deus. Sim, é da graça de Deus que eu estou dependendo. Amém? Então, vejam bem. Na mensagem, almas que estão em prisão, a hora já foi embora. Almas que estão em prisão, eu quero ler o parágrafo, final do parágrafo 15 e o parágrafo 16. Diz assim: eu tenho estado tão receoso de que eu dissesse a coisa errada e pudesse deixar a impressão errada sobre as pessoas. O que eu tinha de comentários anotados aqui sobre o que eu ia dizer, eu cortei parte disto, de forma que eu não deixasse forte demais.
Eu amo o Senhor Deus. A única maneira de eu saber que eu amo é porque eu os amo. Essa é a única maneira de eu saber. E todavia, eu não quero ter nada que me seja revelado e que depois não lhes diga, se é para lhes dizer. E então eu tenho receio de que, se eu disser alguma coisa um pouco forte demais, isto possa ferir alguém. E você sabe, você simplesmente tem de quase que chegar na plataforma e então se sentir guiado para dizer o que você vai dizer. Isto é tudo. E então, às vezes, você poderia dizer algo e um outro ponto de vista quando alguém vai ver aquilo. E você diz uma coisa e então outro lá na frente tem um ponto de vista quanto a isto. E eles descarrilham-se e então descarrilhassem para o outro lado. Tá vendo? Como um comentário pode descarrilhar? Os irmãos estão entendendo? Um comentário pode descarrilhar. Então, veja, o que eu quero dizer é o seguinte: ministros, pastores, que a igreja se reflete muito nele, na pessoa, tem carisma e tudo mais, a ponte da... Mamãe diz, eu sei que tem pessoa aqui que dá a sua vida por mim. O profeta diz isso na Santa Tabernáculo. Eu sei que tem gente que daria a sua vida por mim. Olha, isso é uma coisa forte de dizer, não é? Carisma, amor, afeto. Então isso tudo é ligado ao ministro. Então chega um ponto que se o ministro dizer uma coisa, o povo obedece aquilo. Os irmãos, né, irmãos? Aquilo vira uma regra de fé. Aquilo vira uma regra de fé. Né? E o profeta, irmão Branham, disse que a igreja está mais para obter o Espírito do pastor do que o Espírito de Cristo. Você sabia disso? Do que o Espírito de Cristo. Está mais para receber o Espírito. Então observe bem que nós, os ministros, a palavra de um ministro, principalmente os influentes, principalmente os mais influentes, os que têm influência, tem peso. Tem peso. E seus comentários, aquilo é agarrado como um ferrão. Amém, irmãos? Amém. Então tem que ter cuidado com os comentários. Tem que ter cuidado com os comentários, porque aquilo vem com um zelo e acaba tornando uma regra de fé. Acaba tomando uma regra de fé. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Né? E assim por diante. Então você observa bem que as pessoas têm um centro para tudo. Tem um centro para tudo. Você olha para Davi, por exemplo. Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E o profeta diz que ele teve um sentimento bom. Um sentimento bom de trazer a arca. Aquilo foi algo que ele teve inspiração. De trazer a arca de volta. Mas a maneira que ela foi trazida é que estava errada. A maneira que ela foi colocada, a maneira em que ela foi colocada, dirigida, é que foi errada. Mas o sentimento dele era bom. Às vezes, certo zelo que o pastor tem pela igreja, às vezes é correto. É óbvio, mas a maneira como é colocada é que é errada. Amém, irmãos? A maneira como ela é colocada é que é errada. Né? Então observe bem que nós precisamos do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo entra no homem e na mulher, quando esse absoluto, que é o centro, quando este é o absoluto, é central. Os irmãos estão entendendo? Olha, vamos pegar, por exemplo, aqui estamos terminando para fechar. Vamos pegar, por exemplo, os 3 hebreus. Que foi Sadraque, Mesaque e Abednego.
Eles estavam sendo levados para a Babilônia, cativos em cativeiro, mas eles sabiam que aquilo era o preço que eles estavam pagando por causa de seus pais, que tinham errado com Deus. E Jeremias tinha profetizado que Babilônia levaria o povo judeu cativo. O pecado dos pais deles foram visitados dos filhos. E eles foram para lá. Só que Babilônia é tipo dos Estados Unidos, falada no mundo inteiro. E eles sabiam das coisas bonitas que tinha em Babilônia. Sabia dos jardins aéreos, do comércio, de tudo. Sabia de tudo que tinha lá. É como, por exemplo, eu nunca fui como é que chama? Lá nos Estados Unidos, a cidade do cassino, em Las Vegas. A cidade de luz. Nunca fui em Las Vegas, mas eu sei que lá tem cassino por todo lado, tem cassino. A cidade é brilhosa à noite, quase de dia. Por causa dos seus brilhos e luzes de prédio e tal, águas dançantes e tudo mais. Aquilo é um colírio para os olhos de quem quer enfiar a cabeça no mundo. Aí quando eles foram para lá, já tinha informação de tudo que era a cidade. Já sabia como eram os palácios, as praças, os muros com seus jardins aéreos. Sabia de tudo, tinha um riozão que podia tomar um banho, que corria no centro da cidade. Eles falaram os três dizem, nós estamos indo porque nós estamos pagando o preço, nossos pais, nós sabemos porque temos que ir para lá, mas de uma coisa, vamos assentar no nosso coração, nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Nós temos conhecimento de Deus, temos conhecimento da lei, nós não vamos contaminar, amém, irmão? Não vamos contaminar. E quando eles disseram isso, Deus agradou e Deus sustentou, amém, irmão? Eles conheciam a palavra. Estou indo, estamos indo, mas nós não vamos contaminar. Nós não vamos contaminar. Vamos ficar na nossa posição. Vamos ficar como cristão, vamos ficar no centro. Vamos andar na cidade, vamos andar lá dos palácios, vamos andar na beira dos muros, vamos andar na beira dos castelos, mas nós vamos ficar na posição. Amém, irmãos? Vamos ficar no centro. Glória a Deus. Nós não vai dar uma de pássaro raro lá dentro, não, mas nós vamos ficar no centro. É assim, amém, irmão? Glória a Deus. É assim. Ora, é assim. Você chega para mim e fala assim: ó, pastor, tem uma promoção lá no shopping, lá, uma loja lá, que tá vendendo um relógio barato, senhor. Mas eu não vou não, porque shopping é lugar assim, eu não vou não. Ué, vai, mano, por que você não vai? Ah, porque eu posso contaminar. Ué, então você não tem Espírito Santo. Então você não tem Espírito Santo. Então você não tem Espírito Santo, você não pode nem entrar nem sair. Entendeu o que eu estou dizendo, irmãos? Ah, porque lá tem isso, lá tem isso, lá tem isso, lá tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Então, irmão, você não pode sair. Então você não pode sair. Então você não tem Espírito Santo. Prova que você não tem. Porque você não é forte o bastante. Você já está antevendo sua queda. Os irmãos estão entendendo? Ora, tudo tem um centro. Tudo tem um centro. Amém, irmãos? Amém. Mas quem cuida desse centro é o Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé. Amém? Amém. Quinta-feira, em Sarzedo, nós teremos a passagem de ano. Passagem de ano, em oração, como foi anunciado domingo, meia-noite, de joelho, orando. Todo ano nós fazemos isso em Sarzedo. Passagem de ano, debaixo de oração. O culto não começa às 19h30, é às 21 horas. O culto de quinta é às 21 horas. Quem quiser, os irmãos que quiserem, que tiver condições de ir, nós estaremos lá, a igreja estará debaixo de oração à meia-noite, todos ali unidos, companheirismo, a igreja, uns abraçando aos outros, orando, né, tendo companheirismo, comunhão, e não como o mundo está passando, são seus drinks, com seus drinks, com suas cervejas, mas nós estaremos debaixo da oração. Amém, irmãos? Quinta-feira, dia 31, a partir das 21 horas, começa o nosso culto de adoração de passagem de fim de ano.
entregando, saindo do ano velho debaixo de oração e entrando no ano novo debaixo de oração. Amém? Vamos então agradecer a Deus até sábado, se Deus assim permitir. Não. Até sábado, se Deus assim permitir. Amém? Vamos orar a Deus em agradecimento. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos pela porção da Tua palavra. Obrigado, Pai querido, Pai amado. No nome do Senhor Jesus, nós sabemos que a palavra do Senhor foi pregada. E nós temos crido em Tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã, Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo possa dar a nós a chance, Senhor Deus, de ter esta graça no nosso coração. Mas para isso nós precisamos mortificar os nossos membros. Precisamos nos render a Ti, Senhor Deus. Precisamos tirar de nós tudo, Senhor Deus, esvaziar-nos completamente, para que o Senhor possa vir e encher nossos corações, nossa vida com a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Deus abençoe. Amém.